Vamos lá, 3 vezes 1, e aí a gente começa as mantras. Om, Om, Om. Agyanatimirandasya Gyanajanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Kundedu Tushara Hara Dvavala Ya Shubhravashta Vrita Ya Veena Varadanda Mandita Kara Ya Shveta Padmasana Ya Brahma Achyuta Shankara Prabhritibhi Devi Sada Vandita Saman Patu Saraswati Bhagavati Bodhi Pradam Sharade Bodhi Pradam Sharade. Então, Jai Gurudev, acho que esse último mantra é o que pega todo mundo. Então, vamos lá. Bhagavad Gita, capítulo 3, intitulado Karma Yoga. Compreendendo o Karma Yoga, né? Então, o que que a gente vai ver nesse capítulo hoje? Bom, Arjuna está confuso. Qual seria o caminho ideal? Ele questiona Krishna. Jnana Yoga ou Karma Yoga? Porque depois do capítulo 2 ele fica um pouco confuso, então inicia o capítulo 3 ele questionando qual dos dois seria realmente o caminho ideal para se tomar. Depois, a ação é inevitável. Agir para o benefício do mundo sendo um exemplo. Desejo como inimigo do mundo. E a mensagem essencial do capítulo, ou seja, a mensagem que a gente tira depois de ler esse capítulo. Então, vamos iniciar com a pergunta de Arjuna, no verso 1 e o verso 2. Eu só vou ler a tradução, tá? Arjuna diz: Se, ó Krishna, consideras a inteligência como sendo superior à ação, por que me incitas a participar nesta terrível ação, né? No caso, nessa guerra. Tu confundes-me com afirmações que parecem contradizer-se. Diz-me definitivamente qual o caminho para alcançar o bem supremo. Aqui tá algumas coisas estão em português de Portugal, então por isso que pode parecer um pouco estranho. Mas então Arjuna está confuso. Qual seria o melhor caminho, né? Então ele literalmente pergunta a Krishna porque ele quer seguir exatamente o que Krishna está ensinando a ele. Ele ainda tem as suas ressalvas, né, as suas dúvidas, mas ele está já nessa posição de aceitar as orientações de Krishna. Então, o que que é Jnana Yoga e o que é Karma Yoga? Krishna vai explicar agora. Ah, desculpa, tinha um verso do Guru Gênesis. Este capítulo é sobre como alguém pode trabalhar na vida diária, aceitar o que Deus deu, praticar Karma Yoga fora e ainda assim estar separado disso. Como estar focado e livre dessa ação. Este capítulo permitirá que você perceba que todo o trabalho que você tem que fazer aqui pode ajudá-lo a participar da sua realização. Então, esse é um capítulo super importante para todos nós, né? Porque muitas vezes a gente, numa vida diária, a gente se pergunta como é que eu vou realizar esse caminho? Como é que eu vou, na minha vida, no meu cotidiano, como que eu vou encaixar a vida espiritual? Como eu vou encaixar esse tipo de mentalidade? Eu não sou monge, né? Então, esse é um capítulo para todos nós. Como que nas nossas vidas diárias a gente pode realmente entregar, ter uma mentalidade correta de entrega para o Ser Supremo, né? Narayana. Então,
Krishna aqui já vai mencionar Jnana Yoga e Karma Yoga. Então, o Senhor Krishna disse: Ó sem pecado, como eu referi neste mundo há dois caminhos. Jnana Yoga, para aqueles que estão prontos a contemplar e analisar, e Karma Yoga, para aqueles que estão prontos a agir com desapego. Então, para a gente entender melhor cada um. Jnana Yoga é para aqueles que estão focados na autoanálise, em ir atrás do ser, mas sem ações externas. Digamos assim, eles se retêm, eles retêm as ações, eles não tomam ações, eles só ficam realmente tentando emergir no ser. Esses são os Jnana Yogis, a contemplar, analisar o ser. Já o Karma Yogi, ele usa da ação para desapegar. Ele usa da ação com uma mentalidade de desapego. Então, ele não evita a ação, diferente do Jnana Yogi. O Jnana Yoga evita a ação e entra na autoanálise. O Karma Yoga usa da ação com a mentalidade do desapego. Então, por que que esse capítulo é importante? Porque a gente tem que aprender a agir no mundo com a mentalidade correta, com Karma Yoga, né? Karma Yoga seria isso. Então, aqui Krishna menciona esses dois caminhos. Mas então, dentre esses dois caminhos, qual que Krishna realmente recomenda? Né? Que essa foi a pergunta de Arjuna. Então, ele diz: aquele que restringe os órgãos da ação enquanto ainda contempla os objetos dos sentidos está iludido e é um hipócrita. Mas Arjuna, aquele que consegue subjugar os sentidos com a mente, pratica Karma Yoga com os órgãos da ação, livre de apego, é muito superior. Então, aqui ele nos fala duas coisas muito importantes. Primeiro, Krishna critica a renúncia hipócrita. O que seria a renúncia hipócrita? Como ele mencionou, Jnana Yoga é um caminho que você renuncia às suas ações e fica ali na autoanálise, né? na busca do ser interior. Mas o que acontece? Uma pessoa pode parecer que está nessa busca, como a gente pensa assim, um yoga, ele está lá sentado em meditação profunda, super desapegado do mundo, mas internamente essa pessoa pode estar cheia de apegos, cheia de pensamentos. Por fora ela está ali sentada meditando, mas por dentro ela pode estar pensando em milhares de coisas, apegados a situações, a relações, a tantas coisas. Então, esse tipo de renúncia Krishna critica. Ele diz: essa renúncia quem pratica esse tipo de renúncia é um iludido e é um hipócrita. Porque não é uma renúncia verdadeira, não é uma renúncia real. Não adianta você fingir que está renunciando a algo e internamente você está apegado àquilo, não é mesmo? Então, é mentir para si mesmo. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente quer acreditar que a gente está renunciando a algo, mas a gente ainda está apegado a tanta coisa internamente. Então, Krishna fala: isso é um iludido hipócrita, mas aquele que consegue subjugar os sentidos com a mente, ou seja, controlar os sentidos, a mente, e pratica Karma Yoga com os órgãos da ação, ou seja, pratica as suas ações com desapego, é muito superior. Então, Krishna responde a Arjuna: entre os dois caminhos, Karma Yoga é superior. Ele está dizendo: é preferível você agir no mundo com a mentalidade correta. Então, ou seja, praticar Karma Yoga. E aqui faz muito sentido no contexto que Arjuna se encontrava. Que Arjuna era um príncipe, era um kshatriya, era um guerreiro, estava no meio da guerra. Ele não podia simplesmente ir para uma caverna e se esconder. Ele tinha que agir, ele tinha que cumprir o dever dele. Só que a Krishna então está ensinando ele que cumprir o dever dele, cumprir as ações, mas com a mentalidade correta, com desapego. Isso é o que nós devemos fazer também. Agir no mundo sem estar apegado a expectativas, a resultados. É difícil, mas é isso que Krishna está nos ensinando aqui. E que ele diz para Arjuna que é o que ele deve fazer.
Então, um comentário de Guruji. Aceite o que Deus lhe deu, onde Deus o colocou. Seja qual for o trabalho que ele lhe deu, aceite. Porque onde ele colocou você, é onde você deve estar. Talvez você não goste, talvez você pense que poderia ter feito muito melhor, mas agora você está aqui. E o que você poderia ter tido está no passado. Você não está lá. Aprenda a aceitá-lo agora mesmo sem reclamações. Aceite o resultado, mesmo que não concorde com ele, pois na mente, sempre que você faz algo, você tem uma certa expectativa, que é exatamente o que Krishna diz, que é o que a gente não deve fazer, né? Mas você não sabe sobre o resultado. Qualquer que seja o resultado, aprenda a aceitá-lo. Se você fizer isso, essa atitude abrirá o caminho para o Karma Yoga. Então, o Guruji aqui resumiu o capítulo, praticamente, né? Ele diz: aceite onde você está, aceite o seu dever, aceite o que Deus te colocou, onde Deus te colocou, aceite os resultados que não estão no seu controle, porque você não sabe o que vai vir das suas ações. E desapegue. Independente se for bom, se for ruim, a gente nunca sabe. Então, desapegue. Desapegue sempre. Não está no nosso controle. Tudo bem? Então, continuando, nesse capítulo, então, fala sobre a responsabilidade dos sábios. E ele fala no verso 19. Portanto, sempre execute aquele trabalho que deve ser feito sem apego, pois quem age sem apego alcança o Supremo. Essa é outra coisa muito legal que Krishna nos diz. Porque ele diz que quem praticar Karma Yoga vai alcançar ele. Ou seja, ele ainda nos dá uma certeza. Quem age sem apego alcança o Supremo. Agora, a questão é agir sem apego, né? Que esse é o problema. Mas ele garante isso. Ele nos dá essa garantia. Então, caso tinham dúvidas, Krishna está respondendo aqui diretamente. E ele fala depois. Em verdade, foi apenas através do Karma Yoga que Janaka e outros alcançaram a perfeição. De fato, deves agir tendo em mente o bem-estar do mundo. Então, esse verso aqui, eu não vou entrar em detalhes de quem foi Janaka, mas principalmente no fato que ele diz: deves agir tendo em mente o bem-estar do mundo. Ou seja, agir no mundo desapegado das ações, mas tendo a consciência de que tudo que você faz aqui é uma inspiração, você está afetando a vida de outras pessoas ao seu redor, você está afetando a vida de familiares, de amigos, conhecidos. Uma ação de uma pessoa impacta na vida de muitas pessoas. Então ele fala: deves agir também com essa mentalidade, tendo em mente o bem-estar do mundo, o bem-estar dos outros. Então dá para dar um exemplo aqui, quando quando eu virei vegetariana, por exemplo. Eu virei vegetariana, e a minha família estranhou muito. Obviamente, falaram que eu ia ficar doente, aquela coisa toda. Mas, passado um tempo, viraram vegetarianos. Então, tu vê, às vezes, uma atitude, uma ação nossa pode mudar, às vezes não, né? Muda a vida das pessoas ao nosso redor. Não estou dizendo que eles iam se tornar, tem gente que não se torna, mas o simples fato de você tomar uma ação vai ter um impacto, seja qual for. Então, Krishna diz: como vai ter um impacto, tende a agir sempre para o bem-estar do mundo. Tende a ter essa mentalidade. Principalmente nós, como buscadores espirituais, como devotos, lembrar sempre desse detalhe, de agir sempre para o bem-estar do mundo. E além de agir em bem-estar do mundo, Krishna ainda fala: para mim, ó Arjuna, não há nada em todos os três mundos que precise ser feito, nem há nada que eu possa ganhar. Mas apesar disso, eu continuamente me envolvo em ação. E no verso 23 ele fala: porque se eu não me envolvesse continuamente em ação, o mundo seguiria o meu exemplo. Então, o que que a gente vê aqui? Que Krishna mesmo, ele mesmo se põe nessa posição de que ele não pode não agir.
Não existe a não ação. O mundo, o universo está constantemente em ação. Mesmo se a gente estivesse sentado de olho fechado, até dormindo, a gente está agindo porque a gente respira. Então, não existe um momento algum a não ação. E Krishna fala, ele não vai ser afetado, ele não precisa ganhar nada, ele é ele. Mas mesmo assim, ele se envolve em ação, porque ele sabe que ele é um exemplo. E não é. Guruji não é um exemplo para nós, Deus não é um exemplo para nós. Então ele sabe que ele tem que seguir as ações por causa do exemplo, assim como ele mencionou antes. Haja para o bem-estar do mundo. Então, é praticamente, seja um exemplo. Sabe aquela coisa de seja, como é que é aquela frase? Seja um exemplo. Eu não lembro agora, mas é alguma coisa assim, né? Seja um exemplo que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso. Então, é praticamente isso, né? Que seja aquilo, seja um exemplo, principalmente. Então, Guruji fala: quando você cumpre o seu dever corretamente no mundo, isso pode ser uma bênção para os outros. Eu acho lindo essa fala. Lindo, lindo. Seus filhos observam você. Seus filhos aprendem primeiro com você. Quando olham para você, imprimem seu exemplo em suas vidas. E eles transmitirão essa marca aos filhos mais tarde. Se você está deprimido, se está fraco, é isso que você dará aos seus filhos, à humanidade e ao mundo. Então, nesse comentário, o Guruji me remete muitas coisas. Primeiro, eu acho muito bonito quando ele fala que quando a gente cumpre o nosso dever corretamente, isso é uma bênção para os outros. Ou seja, você está fazendo algo para o bem-estar do mundo. Quando nós cumprimos com o nosso dever, você pode ser uma bênção. E principalmente aqui, Guruji está lembrando da gente ser forte, da gente ter foco, da gente ser disciplinado, porque ele fala: se você está deprimido, se está fraco, é isso que tu vai dar. E não é isso que nós, como devotos, como seres humanos mesmo, queremos dar para os outros. A gente quer ter uma vida na qual a gente também seja forte, seja uma inspiração, que seja, a gente tem que ser focado, a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que cumprir o nosso dever. É isso que nós vamos dar à humanidade, e isso é muito importante. O impacto também que a gente deixa no mundo é muito importante. Então, agora ele vai falar sobre transcender os gunas e o karma. Tá indo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Que frio que tá aqui, Senhor. Então, transcender os gunas e o karma. Então, no verso 27, Krishna fala: todas as ações estão a ser realizadas de todas as formas pelos gunas dentro da natureza material. Aquele cuja mente está iludida pelo sentido de individualidade pensa, sou eu quem age. Então, para destrinchar um pouquinho esse verso, ele fala todas as ações, ou seja, como eu tinha mencionado antes, tudo nesse mundo, nesse universo, de todas as formas, são afetadas pela ação. E a ação é através dos gunas, ou seja, a qualidade das nossas ações são sempre ou tamas, ou rajas, ou sattva. Então, ou num modo mais da bondade, do equilíbrio, ou num modo mais reativo, mais impulso, ou no modo mais inerte. Então, tudo no mundo é impactado pelos gunas. E aquele cuja mente está iludida pelo sentido de individualidade, pensa sou eu quem age. E é o que a gente faz. A gente não lembra que não é a gente quem age, muito menos a gente que controla os resultados da nossa ação. A gente está sempre pensando: ah, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, eu que pensei isso, eu que planejei isso, né? A gente está sempre apegado tanto ao que a gente faz, quanto ao que a gente recebe. Ou nas expectativas, porque quando a gente não ganha o que a gente espera, a gente também fica com raiva. Logo mais, Krishna vai falar sobre isso. Então, para a gente parar de ter essa mentalidade errada, esse sentido errado,
de individualidade. E Krishna fala depois. É melhor cumprir, esse verso aqui é o famoso por todos nós. É melhor cumprir o próprio dever incorretamente do que dever do outro perfeitamente. A morte é melhor no próprio dever, porque o dever do outro está repleto de perigo. Essa frase aqui, a gente geralmente, eu já ouvi tanto essa frase em contexto de seva. É melhor cumprir o próprio dever incorretamente do que o dever do outro perfeitamente. E me vem assim: faça o seu dever, faça o seu seva, faça o que você tem que fazer. O dever do outro é o dever do outro. Seva do outro é a seva do outro. Então, foque no que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Isso, para mim, essa frase, na verdade, é importante para todos nós, que vai evitar muitos conflitos, muitas perdas de energia, muita coisa. Façam o seu dever, nem que seja, nem que falte, nem que seja incorreto. Mesmo assim, cumpram com aquilo que vocês têm que fazer. E aqui é a chave. Porque ok, Karma Yoga, ação com desapego, ser uma inspiração, agir pelo bem-estar do mundo, etc, etc. Mas, e então, por que que o mundo tá como tá? Por que que as pessoas, por que que nós não fazemos, não agimos em Karma Yoga? Qual é o problema? Se Krishna está dando literalmente a explicação de como agir e por que não agir individualmente com essa mentalidade, por que que a gente tem essa dificuldade? Por que que a gente não consegue praticar Karma Yoga? E a Arjuna também se fez essa pergunta. Então a Arjuna diz: Mas Krishna, o que é que faz com que alguém se desencaminhe, mesmo contra a sua própria vontade, como se compelido por alguma força? Ou seja, por que que as pessoas não conseguem? O que que faz com que o Karma Yoga não flua? Por que que as pessoas são impedidas de agir dessa maneira? E Krishna, o Senhor Krishna diz: é o desejo, nascido do Gunas Rajas, e a raiva resultante. Esse é o inimigo pecaminoso do mundo e que tudo devora. Então, aqui a gente tem uma chave do porquê que a gente não consegue agir como Karma Yoga, com desapego das nossas ações. Krishna responde: é o desejo. O desejo é a raiz de todo o nosso apego, de toda a nossa expectativa. Vem desse desejo. Ou a gente deseja que algo aconteça do jeito que a gente quer que aconteça, ou a gente deseja por expectativas, ou a gente deseja anyway. E sempre que a gente cumpre um desejo que a gente tinha, o que que vai acontecer naturalmente? Vira outro desejo. E vira outro desejo, e outro desejo, e outro desejo, e não tem fim. Então, se a gente agir no mundo a partir do desejo, a gente vai ficar preso, que é o que a gente conhece como karma, porque vai agir eternamente dessa maneira. Mas, se a gente agir com o foco correto, ou seja, desapego dos resultados, das expectativas, a gente estaria praticando Karma Yoga, estaria caminhando para ser livres, como o próprio Krishna disse antes, para alcançar o Supremo. Então, sempre que vocês se perguntarem por que que eu não consigo, por que que não sei o quê, desejo. Desejo é a raiz, como o próprio aqui diz na frase, dos versos 36 ao 43, o desejo é o grande inimigo dos sábios. Então, ele é o nosso grande inimigo também. É ele que nos prende. E ele é um inimigo pecaminoso do mundo que tudo devora. E Guruji então fala: o desejo destrói o conhecimento maior que está no interior, o conhecimento do divino. É através desse conhecimento que o divino atua no interior das pessoas. Se esse conhecimento for velado, a vida será muito difícil, porque não seremos guiados pelo conhecimento e pelo discernimento. Sempre sentiremos autocomiseração e tristeza, ou seja,
Guruji repete, vai ficar preso nesse ciclo, que é um ciclo sem fim, se a gente partir as nossas ações desses desejos. Então, Krishna diz a Arjuna, tenha conhecimento sobre o ser, tenha o poder de discernir. Porque se você tem o conhecimento e poder de discernimento, o desejo não tem poder. Então, ainda Guruji, como sempre em seus comentários, dá ainda mais uma ajudinha pra gente, né? Então ele fala: vocês podem arrancar o próprio desejo pela raiz e transformá-lo. Então, Guruji está dizendo, a gente tem esse poder, a gente tem essa capacidade de arrancar o desejo pela raiz. A gente tem a capacidade de ir além desse desejo, ir além desses condicionamentos, de, de agir da forma correta, de agir com desapego no mundo, a gente tem essa capacidade. Mas então a gente, como ele mesmo disse, o desejo está nos controlando, a gente está apegado, a gente tem esses probleminhas internos que não deixam a gente conseguir crescer e ir em direção ao divino. E a mensagem essencial desse capítulo é que a gente tem que manter o foco, manter a disciplina, lembrar que tem que manter essa ação com desapego, para a gente parar de criar mais desejos, para a gente parar de criar esse ciclo. A gente tem que interromper esse ciclo. Então, esse capítulo diz: ajam, façam o seu dever no mundo com desapego, sejam, façam, tenham a sua ação para o bem-estar do mundo. É isso que a gente tem que lembrar. Porque se a gente continuar agindo com esses desejos, isso nunca vai ter fim. Então, a mensagem primordial é foco, disciplina, sadhana, aquilo tudo que vai nos ajudar a seguir Karma Yoga. As práticas que vão nos ajudar a seguir da maneira correta, a seguir com desapego, conhecimento, Bhagavad Gita, conhecimento divino, tudo que o Guruji nos dá, não é mesmo? Sadhana, conhecimento, rituais, tudo que ele nos dá é também para a gente se purificar, para a gente lembrar de romper esse ciclo de desejos, a agir no mundo de forma desapegada. E mais para frente, então, Krishna ainda vai falar, não além da forma desapegada, uma forma que entregue a ele, que é mais superior ainda, né? Bhakti. Que além de agir com desapego, tudo que a gente faz é para ele. Mas isso é mais para frente, não vou dar spoilers. Então, ficamos por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Falar alguma coisa? Nada? Fale, Butakrit. Não, muito bom o seu resumo. Eu achei que você compilou bem. Uma das coisas importantes que eu acho é a não ter expectativas, não criar essa expectativa, porque aí isso atrapalha muito a gente. Além de tudo que você falou, logicamente isso está incluído no processo, mas essa tal da expectativa que gera os nossas frustrações. Fico esperando um resultado que não é nosso, porque a gente está acostumado a enxergar que é a gente que faz. Esse é o grande drama também. Pois então. E a expectativa vem do desejo sempre. A raiz. Eu lembro que uma vez eu perguntei pro Samira Vaticanta, porque eu tava nessa dúvida. Eu falei assim, cara, mas tá, karma, né? Ok, a gente entende o conceito de karma, mas o que que faz a gente continuar no karma? Tipo, por que que a gente não consegue parar de gerar karma? Aí ele olhou bem sério pra mim e falou assim: desejo. E aí eu fiquei, oxe. E a verdade é uma coisa tão inconsciente, é uma coisa tão, parece que natural, é incontrolável, né? A gente sente que é incontrolável isso. Por isso que é difícil, mas é um caminho que é possível. Senão, Krishna não estaria falando sobre ele, né? Guruji também não. Mais algum comentário? Perguntas? Tudo certo?
Então, amanhã vai ter um teste, tá? Capítulo 3, vou mandar perguntas, todo mundo tem que tirar 100% no teste, ok? Não tem dúvida, tá tudo certo, entenderam tudo. Então tá. Então vamos recitar 3 vezes o Om e encerrar nossa aula de hoje. Om, Om, Om. Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Então, muito obrigada. Realmente eu fiz um resumão, agora que eu vi o horário. Mas eu prefiro assim. Para mim funciona bem, então espero que tenham gostado. E que tenha esclarecido, que você tenha entendido, que é o principal, ok? Obrigado, Shruti. Obrigada. Jai Gurudev.